Olá pessoal, aqui estamos nós de novo para a correção da atividade 2 dessa semana. Bom, nessa semana, na atividade 2, a gente vai resolver problemas de equações do segundo grau incompletas, certo? Equações desse tipo, né? Equações do tipo ax ao quadrado igual a b, né? Onde a e b são números reais e x é um número diferente de zero, né? Óbvio. Então, vamos resolver esse problema aqui. Assim como lá nas equações do primeiro grau, a gente tinha que separar letras de números, né? Incógnitas de números. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, vou reescrever aqui o x ao quadrado igual o menos 64, como ele vai mudar de lado, ele vai ficar mais 64. Como o mais eu posso omitir, né? Eu vou esconder esse mais. Vai ficar só 64, certo? E esse zero, né? O que se faz com ele? O zero não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque seria como se eu somasse o 64 mais zero, o que não vai acrescentar e nem diminuir em nada, certo? Então vai ficar x ao quadrado igual a 64. Bom, nós vimos que quando a gente tem essa situação, x ao quadrado igual a 64, esse 2 que está aqui como expoente, ele vai para o outro lado e se torna uma raiz quadrada, certo? Então vai ficar x igual a raiz quadrada de 64. Porém, a gente viu também que uma raiz quadrada pode ter um resultado positivo e um resultado negativo. Por exemplo, a raiz quadrada de 4, ela pode ser igual a 2, mas também pode ser igual a menos 2. Se você multiplicar, se você fizer 2 ao quadrado, né? Se você fizer 2 ao quadrado, dá igual a 4. Se você fizer menos 2 ao quadrado, também dá igual a 4. Certo? Então, uma raiz pode ter um resultado positivo e um resultado negativo. Então, eu vou usar esse símbolo aqui para expressar isso. Ó. Mais ou menos, né? O mais em cima e o menos embaixo. Certo? Então, nessa equação, eu posso ter x igual a raiz quadrada de 64, é 8. Eu posso ter x igual a mais 8 ou x igual a menos 8. Então, essa é uma forma de você expressar o seu resultado, certo? X igual a mais 8 e x igual a menos 8. Mas outra forma de expressar o resultado também é colocando assim, ó. O conjunto solução é igual. Aí abre uma chave. Aí primeiro você coloca o resultado positivo, coloca mais 8, vírgula, e depois o resultado negativo. Menos 8. Isso aqui é o conjunto solução do meu problema, certo? Então a resposta pode ser tanto expressada dessa forma, como expressada dessa forma. Depende como a questão lhe pede. Próxima. Então temos aqui agora x ao quadrado mais 16 igual a zero, certo? Lembrando que eu quero encontrar o conjunto solução dentro do conjunto dos números reais, certo? Dos números que existem. Então, bora lá. Novamente, vou fazer o mesmo procedimento, né? Vou reescrever x ao quadrado igual o 16 que está desse lado positivo vai para o outro lado, vai ficar negativo. Menos, vai ficar menos 16, certo? Aí o 2 que está desse lado como expoente vai para o outro lado como uma raiz. Vai ficar x igual a, lembre-se do símbolo, mais ou menos a raiz quadrada de menos 16. Então, gente, nós chegamos numa situação complexa. Nós temos uma raiz quadrada de um número negativo, né? Dentro dos números reais, isso aqui não possui solução. Não existe nenhum número real que você multiplique por ele mesmo que vá dar um número negativo. Mas, professor, e se eu fizer, por exemplo, menos 4 vezes 4? Certo, isso aqui vai dar igual a menos 16. Ok,
mas menos 4 é diferente de 4, certo? E a proposta de uma raiz quadrada é que você multiplique números iguais para chegar nessa raiz, né? Então, menos 4 é diferente de 4. Se você multiplicar, por exemplo, menos 4 vezes menos 4, isso daqui vai dar 16 positivo. 16 é diferente de menos 16, certo? Então, não existe nenhum número real que você multiplique por ele mesmo que vai dar menos 16, certo? Então, se você estiver procurando uma solução no conjunto dos números reais, essa solução não existe. Então, eu posso dizer, né, que não existe solução, não existe, certo? Posso dizer que não existe se ele estiver pedindo nos números reais. Outra forma de expressar, você escrever um S igual, aí escreve uma solução vazia, né? Um O cortado, um círculo cortado, né? Uma solução vazia, não existe. Porém, essa solução não existe no conjunto dos números reais, certo? Só que existe um conjunto de números especiais, que são os números complexos, né? Números imaginários. E essa solução existe no conjunto dos números imaginários. Houve uma aluna nossa, né, que acertou, que ela foi além e ela pesquisou, ela estudou o conjunto dos números complexos. E aí ela encontrou a solução, né? Ela disse que a solução é x igual a menos 4i ou x igual a 4i. Gente, esse i é um número imaginário, certo? I ao quadrado, isso aqui é só de curiosidade, né? I ao quadrado é igual a menos 1, né? Então, se você colocar esse i ao quadrado dentro de uma raiz, você vai ter, né? Que a raiz quadrada de i ao quadrado é igual a menos 1, certo? E se você colocar isso ali nas suas soluções, você vai encontrar um resultado interessante. Então, isso aqui é só de curiosidade, certo? Só de curiosidade mesmo. Então, gente, avançando para a próxima. A resposta do caso nessa questão é essa daqui, ó. São essas aqui, ó. Não existe solução nos números reais. Ok? Próxima. Pronto. Agora temos um pouco mais difícil, né? Antes a gente tinha só o x sozinho, ó. Agora a gente tem um 9 encostado ali no x. Para resolver isso daqui, nós vamos fazer o seguinte, né? Vamos realizar o mesmo processo. Separar letras de números. Vamos escrever 9x ao quadrado igual o 25 que está desse lado negativo, vai para o outro lado, vai ficar positivo. 25, ó. 9x ao quadrado igual a 25. Assim como nós fazíamos nas equações de primeiro grau, nós vamos pegar esse 9 aqui e mandar para o outro lado dividindo. X ao quadrado igual a 25 dividido para 9. Certo? Agora eu tenho um x ao quadrado igual a uma fração. Faz a mesma coisa, né? Esse 2 que está aqui como expoente vai para o outro lado como uma raiz. E essa raiz vai cobrir toda a fração. Vai ficar x ao quadrado. Opa, x, né? O quadrado eu já mandei para o outro lado. Vai ficar x igual a mais ou menos. Lembre que uma raiz agora tem duas soluções, certo? Uma negativa e uma positiva. Vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 25 sobre 9. E uma propriedade das raízes, né, é que a raiz, por exemplo, a raiz de uma fração a sobre b é igual à raiz de a sobre a raiz de b. Ou seja, você pode separar essas raízes, né? Então isso aqui vai ficar igual a mais ou menos opa. Vai ficar igual a mais ou menos a raiz de 25 sobre a raiz de 9. Isso daqui a gente já sabe, né? Igual a
mais ou menos, a raiz de 25 é 5 e a raiz de 9 é 3, certo? Então, o conjunto de solução dessa equação é mais ou menos 5 sobre 3. Ou seja, eu vou expressar aqui nas duas formas, né? X é igual a 5 sobre 3 ou x é igual a menos 5 sobre 3. Lembrando que o x não é igual aos dois números ao mesmo tempo, certo? Ou ele é um ou ele é outro, né? Ele pode assumir esses dois valores, mas ele pode assumir apenas um valor de cada vez, certo? É uma coisa que a gente tem que lembrar. Ok. E nossa última questão, né? Uma questão um pouco mais complicada, mas e não tem um formato, né? Não parece uma equação de segundo grau, porque você não vê nenhum x ao quadrado. Mas esses x vão aparecer quando você realizar essa multiplicação aqui, ó. Então, como é que você transforma isso aqui numa equação que parece uma equação de segundo grau, né? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai multiplicar esses parênteses. Como é que eu multiplico parênteses, né? Eu vou fazer a multiplicação em chuveirinho, né? Eu vou fazer uma distribuição, ó. Eu vou multiplicar esse x, vou multiplicar termo a termo, ó. Esse x por esse e esse x pelo 6, né? Aí vai ficar x ao quadrado menos 6 vezes x, 6x. Ok. Agora eu multiplico esse por esse e esse por esse. Estou multiplicando todos os termos por todos os termos, ó. 5 vezes x. Pego o mais, né, que está ali dentro, mais 5 vezes x, 5x. Sempre se atentando a fazer o jogo de sinal, certo? Agora eu tenho, ó, mais 5 vezes menos 3. Ó. Mais 5 vezes menos 6, aliás. Numa multiplicação, quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Mais com menos é menos. 5 vezes 6 é 30, né? Então já coloca ali. Menos 30. Então, já resolvi as operações desse lado. Aí eu escrevo igual a 51. 51 mais x. Ok. Agora, sigo aquele procedimento, né? Vou colocar letras de um lado e números de outro. Então, tudo que eu não vou mudar de lado, eu escrevo primeiro, gosto de escrever primeiro aquilo que eu não vou mudar de lado, né? Vou colocar x ao quadrado menos 6x, 6x mais 5x. Pronto, as letras eu coloquei desse lado, só que ainda tem um x lá do outro lado, certo? Eu vou trazer ele para esse lado, ele vai ficar negativo, ó. Menos x igual a 51. E do lado esquerdo tem um 30, ó. Menos 30, aliás. Ele vai para o outro lado, vai ficar positivo. Mais 30. Ok. Agora eu vou realizar essas operações aqui, né? Para simplificar a minha equação. Se você fizer aqui, ó, menos 6x mais 5x, isso aqui vai dar menos. Realizei uma operação errada. Vamos ver onde eu cometi o erro, né? Sim, bem aqui, gente, ó. Escrevi errado bem aqui, ó. Que não é mais não, viu? Que é menos. Que é menos. Então, esse x vai para o outro lado, ele está negativo, ele vai ficar positivo, ó. Ficar positivo, certo? Desculpem aí. Então, ficou menos 6x mais 5x. Isso aqui fica menos x, né? Menos 1x. Então, como isso aqui vai ficar menos x e tem mais x bem aqui, ó, eles vão se cancelar, porque menos x mais x é igual a zero. Então, esses x aqui vão se cancelar, ó. Esses x que não estão elevados ao quadrado vão se cancelar. Então, já vou passar logo a caneta neles aqui, né? Cancela. Cancela eles, certo? Aqui vai dar zero. Então, embaixo
vai ficar apenas x ao quadrado igual. Aí eu realizo logo a operação do outro lado também, né? Porque 51 mais 30 é 81. 81. Então vai ficar x igual. Aí o quadrado aqui vai para o outro lado e fica uma raiz. Mais ou menos, né? Esqueça, mais ou menos, raiz de 81. E a gente sabe que raiz de 81 é 9. Então, x é igual a mais ou menos 9. Certo? X é igual a mais ou menos 9. Então, nosso resultado eu posso expressar da seguinte forma. X igual a 9 ou x igual a menos 9, ou então, conjunto solução, né? Abre a chave, x igual a 9, x igual a menos 9. Então, gente, por hoje é isso. Tenham um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, e bons estudos, e até a próxima.